E aí, galerinha, beleza? Fala, galera, tranquilo? Começando o ano aí já com matéria muito boa pra gente finalizar essa parte de química orgânica, né? Exatamente, então vamos falar hoje sobre polímeros, beleza? Então fiquem atentos a essa aula que é extremamente importante. Antes disso... Vai, chama a vinheta, né? E aí, galerinha, beleza? Vamos lá para a gente entender o que são polímeros. A definição, ela fala para a gente que são compostos de moléculas muito grandes, mas é pela repetição de unidades moleculares. O que quer dizer isso? Quer dizer que pequenas molequinhas, elas podem se tornar molequinhas grandes. Nesse caso, sim, é pela junção de várias moléculas juntas. Como o próprio nome já disse, polímeros, meros vem de molécula e poli vem de muitas. Então são muitas moléculas unidas, adicionadas ou condensadas de várias maneiras para formar uma grande molécula. A gente pode até falar uma macromolécula. Nesse caso aqui eu vou te dar um exemplo. Nós temos um componente aqui, esse componente ele é insaturado, ele tem uma ligação dupla e ele é conhecido como monômero. Tá bom? Toda molequinha que tem aqui no comecinho, onde a gente tem a parte inicial do polímero, é chamado de monômero. Essa ligação π vai estar quebrada para formar novas ligações sigmas. Então esses componentes aqui, ó, eles se rompem para se ligar a várias outras moléculas iguais a esta. Por isso que eu coloquei aqui, ó, N molequinhas dessa aqui. Então é a repetição delas, onde as ligações π são rompidas e formadas ligações sigmas. Onde aqui agora a gente tem o que? Ó, repetição desse componente. Onde antes tinha uma ligação dupla, agora é apenas uma ligação simples. Aquela ligação que era dupla, os seus elétrons, eles estão formando novas ligações simples com a repetição dessa pequena molequinha. A grande molécula é chamada de polímero, a pequena molécula é chamada de monômero. Esse monômero, em especial, se chama etileno, né? Que a gente chama de eteno. Etileno é o nome usual, mas esse aqui chama polietileno, porque é a repetição de vários etilenos. O tio Soneca vai trazer para você agora algumas classificações usadas em polímeros. Galerinha, as classificações dos polímeros são: ele pode ser classificado quanto à unidade de repetição e também quanto à reação de produção desse polímero, que é chamado de polimerização. Primeiro, quanto à unidade de repetição, se ela for uma única molécula que está se repetindo, ele vai ser chamado de homopolímero. Então você tem aqui, ó, uma corrente formada por elos iguais. É o exemplo do polietileno que o Pavanelli falou aqui, ó, onde você tem sempre a mesma unidade de repetição, ela não varia. Ele foi formado por apenas um monômero. Quando você tem mais do que um monômero, pode ser 2 ou 3 ou 4 monômeros formando o nosso polímero, aí ele passa a ser chamado de copolímero. Seria como se uma corrente tivesse elos diferentes, mas ainda assim ela tem uma repetição infinita, não é infinita, mas bem grande, dessas moléculas pequenas, desses monômeros que formaram essa macromolécula que seria o polímero. Então lembre-se, homopolímero é uma única unidade de repetição. Copolímero, você tem duas moléculas que formam essa unidade de repetição. 2 ou 3 moléculas que formam essa unidade de repetição. Ok? E quanto à reação de polimerização, aí a gente vai ter que explicar isso mais a fundo nas próximas aulas, para te explicar como que acontece o processo, a reação em si. Mas já adiantando aqui para você, a reação pode ser uma reação de adição, acontece quando existe uma quebra da ligação dupla e formação de ligações sigmas, assim como no polietileno, ou pode ser uma reação de condensação, que para unir os nossos polímeros, para unir as nossas moléculas, a gente precisa de uma retirada de uma molécula pequena, normalmente H2O, HCl ou um metanol, por aí. Entenderam? Na próxima aula a gente vai ver exemplos de polímero de adição, polímero de condensação e vai aprofundar um pouco mais para você. Mas em si é isso a definição e as classificações de polímero.
Então, galerinha, essa foi a nossa aula introdutória sobre polímeros e não perca as nossas próximas aulas que a gente vai abranger mais ainda esse conteúdo. E dar vários exemplos para você, porque os exemplos, as classificações e definições são bastante cobrados nos vestibulares. Polímero é uma matéria que cai bastante porque está presente no nosso dia a dia. Ele forma os principais plásticos que formam quase tudo que a gente tem aqui. Isso mesmo. Beleza? Então até a próxima aula. Vamos dar um tempinho no final da aula para eles fazerem um print da tela? Sim. Então, falou, galera. Valeu.